Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Yoros Vídeo Melo. Nós somos de estudos jurídicos, essa aqui é a nossa playlist sobre o Código Civil. E na nossa última aula nós estudamos sobre a prescrição e sobre a decadência na ordem que está aqui. Mas eu acredito que a ordem de lançamento no canal foi distinta. Nós vimos, foi o ato ilícito ou foi a teoria geral do fato jurídico? Eu tenho que conferir isso, mas foi um desses temas na última aula. Eu acho que na hora de eu colocar aqui o vídeo para vocês saiu da ordem, mas não faz mal. Na aula de hoje a gente vai estudar sobre a responsabilidade civil. Eu não sei, quero colocar essa aula toda em apenas uma aula, então vou começar logo. Mas se não der, eu vou ter que dividir. Não quero que essa aula fique com mais de 30 minutos. Já foi 1 minuto falando praticamente. Então, primeiramente, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é da correlação indevida que tinha no antigo código de ato ilícito com responsabilidade civil. Existia essa confusão, as coisas se misturavam. De forma que nós já estudamos na nossa aula de ato ilícito, que nós vimos que podem haver atos ilícitos que não vão ensejar a responsabilidade civil, como no estado de necessidade. No estado de necessidade, quando a coisa que se perdeu era da pessoa que causou o perigo. Então esse é o exemplo aqui do 927, artigo 927 do Código Civil, né? Lá no parágrafo único também, haverá a obrigação de reparar o dano independentemente do culpa nos casos específicos em lei. Então, existia essa correlação indevida. E isso foi modificado. Agora temos a responsabilidade civil, ela vai gerar, ou vai acontecer ela quando acontecer o ato ilícito, né, que vai acontecer um dano, mas não vai ser necessariamente só por causa do ato ilícito. Vai haver casos que existe ato ilícito, como eu falei para vocês, no estádio de necessidade, que vai ensejar a reparação civil. E a exceção é apenas essa que eu falei para vocês. Quando a coisa for da pessoa que gerou o perigo, não vai precisar. Vamos para frente, muita coisa. Tendência do direito civil a partir da nova tábua axiológica imposta, está escrito importa, pela Constituição da República de 1988. Imposta. Então lá no artigo 1º, no inciso 3º, no artigo 3º, no artigo 5º. Então a responsabilidade civil como mecanismo de reparação de danos, pois o foco deixa de ser a culpa e passa a ser a reparação de danos. Isso foi uma modificação que houve. Modificação essa também pela interpretação horizontal dos direitos fundamentais, que entrou também. E isso vai gerar várias consequências. Quais são elas? Alguma delas, né? Aumenta as hipóteses de responsabilidade civil, vai aumentar a flexibilização do nexo de causalidade, nós vamos estudar ele ainda, não sei se vai ser nessa aula. O reconhecimento de novas categorias de dano, como a perda de uma chance, os danos estéticos que não existiam, vai aumentar vários tipos de formas de indenização. Então vamos lá, terceiro tópico, conceito de responsabilidade civil. O que seria então a responsabilidade civil? Mudança do antigo conceito de dever. Antigamente tinha essa noção de dever de reparar pelo prejuízo. Dever de pagar pelo prejuízo causado a outrem por conduta própria ou por culpa. O que seria hoje atualmente? É o conjunto de medidas preventivas ou repreensivas, preventivas ou preparatórias, né? Reparatórias, tendentes a evitar ou a reparar um prejuízo causado a outrem. Patrimonial ou extrapatrimonial, porque nós vamos ver mais na frente que não é apenas material, como antigamente existia apenas o dano material, foi adicionado então o dano moral, que seria, vamos estudar isso ainda, que seria a violação dos direitos da personalidade, por ato próprio, fato de coisa que pertence ao dever ou fato de um terceiro, não apenas uma coisa minha, porque nós vamos ver essas hipóteses, onde a coisa que se perde é de um terceiro. Fato de um terceiro, como base na culpa ou no risco da atividade exercida. Então ficou muito mais amplo isso, para justamente proteger mais. No sentido de proteger mais, no sentido de ter mais hipóteses de incidências, mais hipóteses de proteção para ter a indenização. Mais hipóteses que vai ter o dano, houve algum dano injusto, então vai ter a reparação desse dano. Então vamos ver aqui algumas espécies de responsabilidade civil. Então eu coloquei a letra A aqui,
em comparação. Aqui está em vermelho e azul. E depois vai estar em vermelho e azul. Tipo assim, seria o oposto uma da outra. Temos a responsabilidade contratual ou negocial de um lado. E do outro lado temos a responsabilidade extracontratual ou aquiliana. Ou seja, dentro de um contrato, fora de um contrato. Dentro do contrato, primeiramente, está lá entre o 389 e o 395 do Código Civil. Seria o dever jurídico violado por imposição de um contrato. É mais grave essa violação, pois a pessoa viola aquilo que ela mesma prometeu cumprir. De outro lado, aqui nesse caso aqui, a culpa é presumida. A culpa já é presumida. Na responsabilidade extracontratual, a culpa não é presumida, ela deve ser provada na responsabilidade extracontratual. A responsabilidade extracontratual seria aquilo que está na lei. Então, o dever jurídico violado decorre da lei. A culpa não é presumida. Observação, a responsabilidade civil do incapaz. Outro tópico, vou colocar isso aqui de verde. Responsabilidade civil do incapaz. A responsabilidade civil do incapaz é uma responsabilidade subsidiária. A gente vai ver aqui agora, deixa eu só mudar a cor aqui. Aí, ó, tá até aqui na frente. É uma responsabilidade subsidiária. Coloca isso de outra cor também, coloca em amarelo. Então, tá lá no 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas, por ele responsáveis, não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Isso aqui é uma condição, é uma condicionante. Para o incapaz não ser responsável, as pessoas que são responsáveis por ele, seja os pais, o tutor, o curador, naquele caso não era responsável por ele ou não tem meios suficientes de arcar com o dano que ele causou, né? A indenização prevista neste artigo deverá ser equitativa, ou seja, o juiz deve equilibrar essa indenização. Não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. Ou seja, se o incapaz ou as pessoas que dele dependam, no momento dessa indenização, isso privar a necessidade daquele incapaz, então aí entrando já o estatuto da criança, do adolescente, né, influenciando, então não vai então haver. Então vai ser uma indenização equitativa, ou seja, equilibrada. Não haverá responsabilidade dos pais, tutor, curador, de reparar quando o ato praticado pelo incapaz for personalíssimo, ou seja, apenas o incapaz poderia praticar aquele ato. Continuando, outro tipo de responsabilidade. Temos de um lado a subjetiva e temos de outro lado a objetiva. Subjetiva é a regra geral do Código Civil, está lá no 927. Aquele que por ato ilícito causar dano a outro fica obrigado a repará-lo. Essa é a regra geral. Então, aqui na responsabilidade subjetiva tem de provar a culpa. E a gente já estudou isso aqui em ato ilícito, que a culpa ela é uma culpa muito mais ampla do que do direito penal. Aqui não seria apenas imprudência, imperícia e negligência. Aqui o dolo entra também como culpa. Então são esses quatro que entrariam como a culpa. Porque tem aquela diferenciação lá do penal, né? Culpa e dolo. Dolo é querer, culpa é apenas negligência, imprudência. Não, mas culpa aqui é tudo. Mesmo se o agente quis praticar o dano, então entra como culpa também. Responsabilidade objetiva. Essa já é a exceção. Exceção são aqueles casos. A responsabilidade objetiva, a gente vai ver aqui, está no parágrafo único, que são alguns casos específicos que a lei vai determinar que, independentemente daquele caso ter havido culpa ou não, não se discute culpa. Não vai se discutir se teve imperícia, imprudência, negligência, se o agente quis ou não. Se aconteceu aquela hipótese que está na lei, vai então haver a necessidade de reparar o dano. Então haverá a obrigação de reparar o dano, parágrafo único do mesmo artigo. Independentemente de culpa nos casos previstos em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar na sua natureza risco ou aos direitos de outrem. Então aqui tem dois tipos de responsabilidade objetiva. Tem a responsabilidade objetiva com risco integral e sem risco integral. A gente vai ver essa diferenciação importante também. Então é baseado no risco integral. Não aceita a eliminação da responsabilidade pelo caso fortuito ou força maior. Apenas algumas hipóteses específicas. No risco não integral, que é o que aceita algumas hipóteses de excludente por caso fortuito ou força maior, que seria caso da natureza, uma coisa inesperada, uma coisa que não era previsível. Atividade de exercício da administração pública. Então vamos lá, exemplo, para a gente entender melhor, vamos citar os exemplos.
Exemplos de com risco integral, que é quando não aceita excludente por caso fortuito ou força maior. Por exemplo, dano ambiental não aceita, dano nuclear não aceita, perda ou deterioração de coisa, de possuidor de má fé, alguém que estava possuindo uma coisa de má fé, então não aceita, com risco integral não aceita excludente. Responsabilidade do comandatário em mora, eu acho que acidentes aéreos também, sim, não está aqui, mas pode adicionar. E agora exemplo de sem risco integral, administração pública. A administração pública responde sem risco integral, ou seja, ela aceita excludente da sua responsabilidade por caso fortuito ou força maior. O dano ao consumidor, dano causado pela administração pública, lá no 36, parágrafo 6 da CF. Responsabilidade do transportador, risco do desenvolvimento. O risco do desenvolvimento é dos empresários, lá no 931. Está lá assim. Ressalvado outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais das empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos e serviços postos em circulação. Então, quando algum produto que eles colocaram em circulação causar, então é importante essa diferenciação com risco integral e sem risco integral. Os dois são responsabilidades objetivas, mas um é sem risco integral, ou seja, não pode, sem risco integral pode excluir por caso fortuito ou força maior, e com risco integral, não. Casos de dano ambiental, nuclear, acidentes aéreos, continuando. Outro tipo de responsabilidade é a responsabilidade civil e a responsabilidade penal. Muitas vezes a responsabilidade penal vai ensejar uma reparação civil. E essa aí é a chamada de ação civil ex delitio. Mas vamos a alguns pontos comuns. Pontos comuns. Um acidente de trânsito pode ser tanto crime como ensejar a reparação civil. São independentes, apesar disso elas são independentes. Está no 935 do Código Civil. A responsabilidade civil é independente da criminal. A sentença penal influencia na sentença civil. Porém, a sentença civil nunca vai influenciar na sentença penal. Isso é uma coisa importante. Às vezes, o juiz da vara civil ele pode até interromper o prazo por máximo de 1 ano para esperar o julgamento criminal para então dar continuidade. Mas não ao contrário. Possibilidade de suspensão do processo, foi o que eu falei para vocês, está no 64 do CPP e no 313 do Código do novo CPC. Análise do mérito penal. Se a sentença penal for condenatória, haverá influência no civil. Sempre vai ter influência no civil. Se for absoluta, se a sentença penal for absolutória, vai depender do tipo de sentença absolutória que vai influenciar no civil. Isso a gente estuda no penal, mas eu vou falar aqui para vocês. Por exemplo, se for uma sentença absolutória negativa de autoria ou inexistência de materialidade do crime, vai influenciar no civil, vai provar, então, que não teve culpa sui generis, digamos assim. Agora, se for uma sentença absolutória por falta de provas, nesse caso não vai influenciar no direito civil, vai poder ter sim a responsabilidade civil. Então isso aí, ó, coloca de uma cor diferente, essa análise do mérito penal aí, coloca de vermelho, coloca de vermelho aqui porque é importante a gente lembrar disso aí. Da influência da sentença penal na área civil e as formas, né? Então tem a ação civil ex delito, né, que teve a condenação da sentença penal e então depois vai entrar apenas com a ação civil para confirmar, para ter a liquidação e para mensurar a indenização. Isso aí é a ação civil ex delito. Uma coisa importante é que a prescrição para a ação civil de uma reparação, quando existe a ligação numa esfera criminal, ela só passa a correr depois do trânsito em julgado. Para você entrar com a ação civil, se você tiver com alguma ação criminal que vai influenciar, o seu prazo para entrar com aquela ação civil, ele só vai passar a correr depois de transitar a sentença penal. E esse prazo vai ser de 3 anos, não está aqui, mas lá na frente a gente vai ver. O prazo de 3 anos depois de transitar a sentença criminal. Temos aqui alguns pressupostos da responsabilidade civil. Quais são esses pressupostos? Pressupostos da responsabilidade civil. Temos a conduta, a culpa, o dano e o nexo causal. Esses são os pressupostos para ter responsabilidade civil. Aqui nós iríamos... Ok, ó, já passou 15 minutos. Eu acho que dá para falar mais um pouquinho. Vamos falar da conduta. Vou falar da conduta e depois a gente dá uma pausa. E a gente vai para a culpa. Então vamos lá, conduta. Conduta é o comportamento humano. Sempre vai ser um comportamento humano.
Esse comportamento ele pode ser tanto omissivo ou comissivo, ou seja, uma ação ou um não fazer. Precisa de ser uma conduta consciente, né? Precisa ser uma conduta consciente. O que isso significa? Aqueles casos onde a pessoa age inconscientemente, ou seja, ela está totalmente ébria, ela está totalmente bêbada, ou, por exemplo, ela foi hipnotizada, nesses casos ela não responde na esfera civil pelas suas ações, né? São os chamados de atos reflexos, hipnose, sonambulismo, não geram responsabilidade civil. Tipos de conduta, então, né? Temos a conduta própria direta. Essa conduta própria direta é a ação da própria pessoa. Ela pode ser tanto omissiva como comissiva. Ela pode ser culposa ou não, ou seja, ela pode ser querendo ou não querendo, né? Exemplo, cobrança indevida de dívida, né? Então, cobrança indevida de dívida gera responsabilidade civil. Essa cobrança indevida de dívida ela pode ser de duas formas. Ou eu estou cobrando uma dívida que já foi paga, ou estou cobrando uma dívida fora da época. Então, se já for paga, então tá aqui entre parênteses, já paga, qual que é a consequência? Consequência, repetição em dobro. Repetição em dobro. Eu que estou cobrando uma dívida, vou ter de pagar em dobro aquilo que eu estou cobrando. Ou se ainda não foi vencida, né? Não foi vencida. Consequência entre parênteses, pagar, cobrança, perdi. Ainda não vencida. Consequência, pagar as custas em dobro, perda dos juros convencionais. Nesse caso, quando não vencida. Só se caracteriza a cobrança indenização, está escrito errado, de indenização pela propositura da ação. Essa cobrança indevida, ela só vai caracterizar, não é a pessoa ir lá na sua casa, ficar te cobrando, te mandar a mensagem para você pagar. Ela só vai caracterizar a cobrança indevida para ensejar a cobrança de indenização, que faltou aqui, indenização, quando a pessoa entrar contra você no judiciário, quando ela ensejar uma ação de cobrança contra você. Continuando, né, temos 939, o credor que demandar o devedor antes de vencida a dívida, fora dos casos em que a lei permita, ficará obrigado a esperar o tempo que faltava para o vencimento. Isso aqui é uma consequência. A outra é 940. Aquele que demandar por dívida já paga no todo ou em parte, sem ressalva das quantias recebidas, ficará obrigado a pagar o devedor em dobro, que é o 940. Continuando, outro tipo de conduta é a conduta imprópria ou indireta. Essa é sempre omissiva, ela é sempre um não fazer. Como é que ela é? Então, essa conduta imprópria ou indireta, ela tem dois tipos. Ela pode ser de dois tipos, a conduta imprópria, né? Que quando não é eu que estou praticando. Ela pode ser pelo fato de terceiro ou pelo fato da coisa. O fato de terceiro é quando uma terceira pessoa pratica um ato, esse ato vai gerar um dano e quem é responsável sou eu. Qual que é o melhor exemplo na minha cabeça quando vem assim? O pai. O pai e o filho. O filho praticou um ato, ensejou um dano a outra pessoa e eu sou responsável. O tutor, o curador, mas tem outros casos. E eles são específicos em lei. Então vamos lá. Responsabilidade pelo fato de terceiro ou pelo fato de outro. É chamado também assim. A responsabilidade indireta, imprópria, uma pessoa responde pelo dano causado por outra. Está lá no 934. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou. Isso é o direito regresso, chamado de direito regresso. Eu tenho direito de ir contra aquele outro. Exceção, o pai e o filho. Eu não posso ir contra o meu filho também para reaver aquilo. O direito regresso contra o causador do dano, exceção, pai e filho. Caso de responsabilidade por terceiro. Quais são esses casos? Está lá no 932, são específicos, então são eles. 932, inciso primeiro, os pais. Inciso segundo, está o tutor, o curador. Inciso terceiro, o empregador por seu empregado, né? O empregador sempre responde pelos atos do seu empregado. Temos lá os donos de hotéis pelos atos dos seus hóspedes. E no quinto temos os que gratuitamente houverem participado dos produtos de crime, né? Os participantes de produtos de crime. Nossa, meu dedo está descascando, isso incomoda pra caramba. Mas vamos concentrar aqui, ó. Já passou 20 minutos, dá tempo de falar responsabilidade por fato da coisa. Vai dar tempo, vai dar tempo. Falta só um pedacinho. É a responsabilidade do proprietário, do dono da coisa, que causou o dano ao terceiro. Então, quando eu tenho alguma coisa e essa coisa vai causar dano a outra pessoa, o melhor exemplo é o cachorro.
o cachorro é meu e esse cachorro causou dano a outrem. O cachorro não vai precisar reparar o dano. Eu que vou ter de reparar o dano que o meu cachorro causou. É a regra geral da responsabilidade subjetiva pelo fato da coisa. Ou seja, apenas quando houver a culpa é que haverá responsabilidade. Porém, existem exceções. Hipótese quando há responsabilidade objetiva independentemente de culpa. O que está falando aqui? Nesses casos de responsabilidade de coisa, a regra geral é subjetiva, deve-se demonstrar a culpa. Mas nesses casos específicos aqui, a responsabilidade é objetiva. Basta que aconteça isso aqui que está previsto na lei para ter a responsabilidade civil. Nesse caso vai ser objetivo. Mas lembrando, a responsabilidade por fato de terceiro e por fato da coisa, ela é subjetiva. Nesses casos que eu estou citando para vocês, que eu citei lá atrás, é que é objetiva, casos específicos. Então, quais são esses fatos? Né? A primeira eu já falei para vocês, do cachorrinho, responsabilidade pelo fato de animal, 936. Outro exemplo está o 937, ruína de prédio. É o típico exemplo de um prédio que cai um tijolo lá e cai na cabeça de alguém. Então isso aí se consideraria ruína de prédio, né? Está no 937. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se este provier de falta de reparos, cuja necessidade forem manifestas. Aqui nesse caso aqui de ruína de prédio, eu deixei uma parte em vermelho aqui, porque também tem a responsabilidade do construtor, a pessoa que construiu daquele prédio, ele tem uma responsabilidade. Está lá no 618 do Código Civil. Fala o seguinte: nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais de execução, eu estou perdendo aqui que a letrinha está pequenininha, deixa eu aumentar isso aqui. Durante o prazo de 5 anos, ele vai ter essa responsabilidade aí, durante o prazo de 5 anos. Perdi. Aqui, voltou. A outra responsabilidade é a responsabilidade de coisa caída. Essa responsabilidade de coisa caída é o tipo exemplo do vasinho que está lá em cima do prédio, ele vai e cai na cabeça de alguém. Isso aí é a responsabilidade de coisa caída. Está lá no 938. Responsabilidade do proprietário pela queda de coisas que não integravam a estrutura do prédio. É o vasinho caído. Aqui, nesse tópico, a gente vai falar um pouquinho para terminar a aula já. Vai dar 23 minutos. É chamada de tese da causalidade alternativa. Tem sido utilizada. Por exemplo, quando não sabe de quem era o vasinho que caiu lá de cima, quando não pode falar de quem que era esse vaso, todos os moradores suspeitos de terem causado dano vão responder solidariamente por esse dano. É chamada de tese da causalidade alternativa. É imputação de responsabilidade civil contra os supostos causadores do dano. Exemplo, contra os moradores que derrubaram um jarro de flor. Pessoal, vamos terminar a aula aqui para não ficar comprido. 22 minutos, 23, 24 minutos, porque vai ficar complicado a edição. Então, mas eu já vou gravar a segunda parte dessa aula. Vamos falar então de culpa.